A parada é a seguinte: o Palmeiras tem ou não Mundial? Entenda de vez. Do Eurofute, que costuma fazer vídeos excelentes, vamos entender de uma vez por todas se o Palmeiras é ou não campeão mundial. E se o Palmeiras é, o Fluminense também é? Vamos ver aqui o que eles falaram. O Palmeiras se considera campeão mundial de 51, enquanto os rivais dizem que não. Mas afinal, que raios foi essa competição? E o Palmeiras é ou não é campeão mundial? E você sabia que o Fluminense também venceu essa mesma taça? Um ano depois. É igual eu falei, se o Palmeiras ganhou, o Fluminense também ganhou. E ganhou só um ano depois. No formato igual. Vamos ver. E que também se considera vencedor do Mundial. Pensando nisso, a gente foi atrás de descobrir tudo o que podíamos sobre esse torneio de 51. Que muita gente tira sarro, mas que quase ninguém sabe exatamente o que foi. Mas... cara, eu sei mais ou menos, tá? Há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu fiz um vídeo curto sobre, e basicamente do que eu lembro, tipo, era assim um campeonato muito importante, era um formato meio parecido com o Mundial, no sentido de ter times de fora, mas apesar de ter sido muito importante pra época, não era Mundial não. Vamos ver se é mais ou menos isso aqui que ele vai falar, ou se ele vai cravar que é Mundial sim, vamos ver, vamos ver. Mas hoje, nesse vídeo, você vai saber e vai sair daqui com a sua própria conclusão. Bora. Bora. O Palmeiras tem Mundial? E a gente começa do começo. Lá em 1951, houve um torneio chamado Copa Rio. Essa competição surgiu muito antes do Mundial de Clubes, do Intercontinental e até mesmo antes da gente ter a existência da Champions League e da Libertadores. Exatamente, o Mundial da FIFA com esse nome foi surgir apenas lá no ano de 2000. Enquanto o Intercontinental, que a própria FIFA reconhece que tem o mesmo peso de um Mundial, foi ter a sua primeira edição em 1960. O ano de 19... Por exemplo, o Flamengo não ganhou um Mundial, né? Porque em 81 ainda era esse outro formato, mas é considerado da mesma forma. 1960 também é marcado por ser o ano da inauguração da Libertadores, quando a gente teve a primeira edição. Enquanto na Liga dos Campeões, a primeira edição foi em 1955. Ou seja, 1951 é uma época antes de tudo isso aí ser criado. A gente tá falando da década de 50 do século passado. O Brasil nunca tinha ganhado uma Copa. Loucura. A logística era mais complicada, as informações não chegavam com a mesma facilidade, a comunicação demorava. O Pelé nunca tinha feito um gol, tá ligado? Mas mesmo assim, essa Copa Rio foi criada. E ela veio depois da Copa do Mundo de 1950. Foi ali que a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, que depois virou a CBF, né? Viu uma oportunidade. O Brasil tinha sediado a Copa de 1950, depois de um longo hiato ali de pausa por causa da Segunda Guerra Mundial. E pior, o brasileiro tinha sofrido uma amargura muito forte naquela derrota no chamado Maracanaço. Ainda bem que quando voltou a ter Copa aqui no Brasil, que foi em 2014, deu tudo certo, né? Imagina se a gente tivesse sofrido de novo. Graças a Deus não teve nenhum problema, a gente jogou muito bem, não passou aperto pra ninguém. No Mineirão, a gente jogou muito contra os alemães. Ainda bem. Imagina, nossa, graças a Deus. 7-1, viado. Foi aí que a CBD resolveu fazer algo similar à Copa do Mundo, só que para clubes. A Copa Rio tem esse nome, mas também já foi chamada de Taça Rio, ou até de Torneio Internacional dos Campeões, como estava lá no Jornal do Brasil. Aí é um nome mais, né, mais foda. E opa, que é isso aqui? Vasco versus Áustria? Caralho. 5 de julho de 1951. O primeiro problema da confederação... Tipo assim, é um jogo do Vasco contra uma seleção, tá ligado? Que merda é essa? Foi decidir que países convidar e quais clubes desses países, né? Isso porque não só as competições internacionais não existiam, como nem o Brasileirão estava acontecendo nessa época. Então os critérios para seleção de clubes ali para participar desse torneio acabam sendo muito diferentes do que hoje a gente considerariam aí bons critérios para um mundial, né? E vale lembrar que tudo isso aí aconteceu há cerca de 75 anos atrás. A gente fez uma grande pesquisa, mas o que tem de mais concreto mesmo são jornais da época, né? Mas pelo que a gente conseguiu encontrar aqui, a ideia da CBD era se inspirar no desempenho das seleções na Copa de 50 para selecionar os países que teriam representantes na Copa Rio de 50. Cara, imagina isso hoje. Tipo assim, os times se classificam de acordo com as seleções dos países. E aí, por exemplo, pô, a Argentina, que hoje tá longe de ser um dos melhores futebol do mundo, um dos melhores... como é que eu coloco a palavra futebol no plural? Não faço a menor ideia. Mas enfim, times argentinos ruins iriam. Times franceses. Imagina o PSG sendo tipo um dos picas, tá ligado? 51. Então, campeões de países que tinham participado da última Copa, Uruguai, Espanha, Inglaterra, Suécia e Itália, foram chamados. Além também do campeão de Portugal,
que aparentemente foi convidado porque Portugal é um país irmão do Brasil. Só que como acontecia muito nessa época... A Inglaterra ia se ferrar nessa, né? Porque a Inglaterra não ganha nada, vai fazer 200 anos já. Só que eles têm a Premier League. Tipo assim, eles têm o melhor campeonato, mas na seleção, o máximo que os caras conseguem é bater na trave. É chegar na final da Euro e perder. Então, assim, ia ficar ruim pra eles. Nem tudo que foi planejado saiu do papel da melhor maneira. Então, assim como a gente viu nos primórdios de Copa do Mundo, de Champions League, alguns participantes não puderam ou simplesmente não quiseram entrar no torneio. A Juventus, por exemplo, entrou na Copa Rio representando a Itália, porque o campeão italiano, que era o Milan, não podia jogar, já que eles estavam disputando outra competição, chamada de Copa Latina. A Copa Rio também não teve representantes espanhóis. E outro convidado mostra um pouco dessa bagunça, né? O Áustria Viena só foi participar porque o Rapid Viena, que era campeão austríaco, não foi convidado. E aparentemente porque o Tottenham, campeão inglês de 1951, teria recusado também o convite por problemas financeiros. Ou seja, a escolha das equipes foi... Mano... Caralho, era outro mundo, tá ligado? Outra parada. Toda meio bagunçada mesmo, e em parte também, porque quase que tudo ao mesmo tempo tava rolando a Copa Rio, a Mitropa Cup, que era outra competição lá entre clubes europeus, a Copa Latina, essa que o Milan tava disputando, né? E tudo isso logo depois da temporada terminar. Então era uma insanidade. E pra completar, nem é tão relevante, mas eu sou obrigado a falar, nesse mesmo período também o Arsenal tava fazendo um tour pelo Brasil. E eles de uma vez só tomaram chapuletada de Vasco. Opa! De quem? De quem? Fazendo um tour pelo Brasil. E eles de uma vez só... Atenção. Só tomaram chapuletada de Vasco. E aí, ô Saca, fala comigo, Gabriel Jesus. Fala Arteta. Tá podendo falar ou tá apanhando pro Vasco? Fala comigo. Botafogo, Fluminense, Palmeiras e América. Mano, os caras veio aqui pra apanhar. Os caras veio aqui pra tomar pancada pro meio da cara. América é foda, pô. América? América é complicado. O América do Rio. Arsenal e América, mais conhecido como o clássico de Zé Trajano, né? Mas vamos para os representantes brasileiros, né? O Vasco foi convidado para a Copa Rio por ser vencedor do Campeonato Carioca de 50. E claro, o Palmeiras por ser vencedor do Paulista e do Torneio Rio-São Paulo, que eram ali as principais competições da época. No final das contas, então, participaram 8 times em 2 grupos. No grupo Rio de Janeiro, a gente tinha Vasco, Sporting de Portugal, Áustria Viena e o Nacional do Uruguai. Mano, Áustria Viena é muito nada a ver. No grupo São Paulo tinha Palmeiras, Juventus, Estrela Vermelha da então Iugoslávia e o Nice, campeão francês. O formato era simples, os times de cada grupo se enfrentavam uma vez e os 2 primeiros de cada grupo avançavam para semis, com Vasco e Áustria Viena avançando no grupo do Rio e Juventus e Palmeiras avançando no grupo São Paulo. Pô, mas aí era pra, né, não colocar brasileiro com brasileiro logo de cara, não. Inclusive, outra coisa muito legal dessa época eram os nomes e apelidos, né? Hoje tu vai ver um jogador novo que surge, o cara tá sempre com um nome tipo o meu assim, né? Bem sem graça, Pedro Silveira. Mas olha só na época, o Vasco tinha o Friaça, o Ipojucan e o Tesourinha. E o Palmeiras tinha Liminha e um rapaz chamado Ponce de Leon, que se chamava na verdade Norival. Grande nome. Grande nome. Fica aí a informação, né? A Juventus então derrotou o Áustria Viena nas semis, enquanto o Palmeiras derrotou o Vasco. E assim tínhamos um confronto italiano na final, a Juventus de Turim contra o Palmeiras. O Verdão venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e empatou em 2 a 2 no segundo, com destaque para o craque Rodrigues Tatu, que brocou na ida e na volta, sagrando o Palmeiras. Nesse jogo o Endrick já tava ou ainda não? Tava no banco? Então, campeão mundial? É Orgulho aqui, nacional. obviamente, que entra uma baita polêmica. Mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, é tentar não analisar o futebol do passado com os olhos que a gente tem hoje. As situações mudam, as circunstâncias mudam e o futebol mudou muito. Mas o fato é que, olhando os jornais da época, essa conquista do Palmeiras foi tratada como algo muito grande. O jornal O Globo chamou o Palmeiras de campeão dos campeões do mundo. A Gazeta Esportiva colocou na capa do dia 23 de julho de 51... Palmeiras, campeão do mundo. O Jornal dos Esportes, de 24 de julho, destaca os heróis da Copa Rio e o grande mérito do campeão mundial, tratando não só como uma grande conquista para o Palmeiras, mas uma grande conquista para o Brasil em geral. O Mundo Esportivo de 24 de julho de 51... Mano, só um comentário aqui, a edição desse vídeo, como é de costume do Eurofute, é muito boa, pô.
é muito boa, impressionante isso aqui. Diz, está em nossas mãos Olha o tanto de coisa que eles tiveram que buscar e tal, tá ligado? Aí depois pra animar isso aqui, muito foda. finalmente um título mundial. Aí você pensa, eles falaram nas nossas mãos, era um jornal palmeirense. Nada disso, cara. É porque o Brasil não tinha uma Copa até então, né? É isso que eu tô falando pra vocês. O sentimento na época não era que o Palmeiras ganhou. Era que o Palmeiras estava representando o Brasil. Que aquilo ali foi uma conquista que extrapolou o Verdão. Extrapolou São Paulo. Era uma conquista brasileira. O Palmeiras estava representando o Brasil. Sabe quando só restava um time brasileiro na Libertadores? Ou ia um brasileiro pro Mundial? E o Galvão narrava assim, o Palmeiras é o Brasil no Mundial. Nunca foi muito verdade isso nos tempos atuais, né? Tem muito brasileiro que torce contra o time brasileiro que tá no Mundial. Mas Depende do time que você torce, né? Se o Flamengo vai pro Mundial, eu não quero que o Flamengo ganhe. Agora, se vai um Grêmio, se vai um Palmeiras, Corinthians, São Paulo, nada contra. naquela época, pelo que a gente... E até rival do Rio, eu não sei, tipo assim, se vai o Botafogo, se vai o Fluminense... Eu não, tipo, meu Deus, tomara que o Fluminense perca pro City. Eu não tava nessa pegada. Apesar de que ele perdeu de qualquer jeito, não aguentou 40 segundos. Mas eu não tava, tipo, muito... Nossa, tomar... Igual, quando o Firmino fez o gol contra o Flamengo, eu agradeci muito a Deus a existência do Firmino, muita coisa. Os jornais, essa realmente foi a sensação. O jornal Última Hora, do Rio de Janeiro, declarou que a conquista contra a Juventus foi a maior vitória do Cara, futebol, até o jeito que escreve a palavra era diferente de tão antigo. futebol brasileiro. Cara, isso é fascinante pra gente tentar ver e se colocar naquela posição de alguém que vivia no ano de 51, numa época muito diferente da que você vive hoje, né? Porque, por exemplo, o Brasil não era campeão do mundo. O Brasil tinha acabado de perder a Copa do Mundo em casa pro Uruguai. O Brasil tinha 0 estrelas na camisa. Não é à toa que lá em julho de 51, o jornal A gente era tipo o PSG das seleções, tá ligado? Mundo Esportivo escreveu isso aqui, olha que bacana. Está em nossas mãos finalmente um título mundial. Após uma série de tentativas em vários anos, consegue o futebol brasileiro essa primazia que representa a glória ambicionada por todos. Cansados de tanto insistir, gravamos na história do primeiro torneio entre clubes o nome de um representante brasileiro no topo. Cara, tá vendo aquilo que eu falei no começo do vídeo? Tipo, na época teve muita importância essa parada, muita coisa mesmo. Eu quero ver, eu tô curioso pra saber se ele vai cravar, tipo assim, então dá pra gente considerar um mundial. Mas teve muita importância. E aí quando você vê hoje em dia, né, as piadas de 51 é pinga, você, se não estudar, você acaba pensando que, mano, foi um torneiozinho qualquer que não valia de nada. Mas não, valia. Tipo assim, o pessoal dava muita importância pra essa parada. Isso é a única coisa que eu ainda tinha gravado na memória de quando eu fiz o vídeo. Agora, se ele vai considerar como um mundial de fato, eu já não sei. A FIFA não considera, né? Vamos ver onde que vai chegar isso aqui. Quem não se sente emocionado nesse instante? Olha que louco. Quem tem o coração de pedra pra ficar indiferente a essa conquista? Muito foda. Emocionante e algo que dificilmente a gente veria hoje. E eles completam sobre o jogo. Deu o título ao clube do Parque Antártica, significando também o primeiro título mundial para o Brasil em toda a história do nosso futebol. Toda a história, tinha 2 semanas que o futebol tinha começado aqui no Brasil, tá ligado? Toda a história. Mais o jornal Globo Esportivo do Rio, no dia 28 de julho de 51, lamenta a chance perdida pelo Vasco no torneio, né? E chama a conquista do Palmeiras de o maior feito do futebol brasileiro. Cara, é bizarro, mas se você parar pra pensar, era um mundo onde, tipo assim, não tinha um brasileiro campeão da Libertadores, porque nem existia Libertadores. Então, de fato, isso aqui era grandioso. Não tinha mais o que ganhar. Basicamente, a gente tinha os campeonatos aqui dentro, aí depois que vai vir Pelé e o Santos vai começar a fazer tour na Europa, mas até então nem tinha isso, então não tinha muita coisa. Obviamente, essa foi a situação do momento, daquela época. Não há nenhuma... Se tivesse esse título hoje em dia, seria considerado mundial? Então, a FIFA não considera. Eu quero ver onde que ele vai chegar. A FIFA não considera. Dúvida de que lá atrás, quando aconteceu, foi considerado um título importantíssimo. Mas de 1951 até hoje, muita coisa mudou. Glórias passadas é igual, apareceu aqui rapidinho. E se você conversar com gente mais velha, que gosta de futebol há muito tempo, com seu vô, assim, gente dessa idade, tá ligado? Você vai ver eles falando muito do torneio Rio-São Paulo, que hoje em dia nem existe mais. Mas na época existia e o pessoal dava uma baita importância. Hoje é um campeonato que não existe. Só que, tipo assim, pros times da época era um negócio muito grande. Então, quando você vai falar de qual time é maior ou menor, provavelmente a galera mais velha vai colocar isso, tá ligado? O meu time tem tantos Rio-São Paulo. E hoje em dia é uma parada que nem existia, existe. Saca? Então tem isso, o futebol vai mudando o que a gente dá importância ou não. O Santos, durante um tempo, o Santos não quis jogar Libertadores. Sabe? Porque na época, mano, não era tão importante igual hoje. Então o Santos podia, mas falar, melhor não.
melhor não. Se pá, compensa mais a gente fazer amistoso lá na Europa, uma parada mais ou menos assim. Então o futebol vai mudando o que a gente dá importância ou não. A gente teve a criação da Copa Europeia, que depois virou Champions League. Tivemos o surgimento da Libertadores, ou seja, 2 torneios continentais oficiais, que eram a maneira mais correta de você descobrir o melhor representante daquele continente. E depois, eventualmente, o Intercontinental é criado para colocar o campeão da América do Sul contra o europeu e ali descobrir de fato quem era o campeão do mundo. Como o Santos se tornou o primeiro brasileiro a conquistar lá em 62. E conforme o tempo foi passando, a gente não precisava mais de um clube brasileiro. Raro, né? Um título grande que o Pelé é o primeiro a ganhar o bagulho aqui pra nós e tal. Muito raro. Não aconteceu isso quase nunca. Pelé ganhou tudo primeiro que todo mundo, tá ligado? Loucura. Ganhar alguma coisa e representar o Brasil, vingar a seleção brasileira. Porque a seleção brasileira ganhou o tamanho que ela tem hoje. A gente foi campeão do mundo em 58, em 62, em 70, e depois 94, 2002. Hoje o Brasil é penta. E obviamente essas conquistas da seleção ultrapassaram assim, por muito, né? O maior feito da história do futebol brasileiro, que tinha sido considerado esse título do Palmeiras lá atrás. Então, de repente, aquele título do Palmeiras tão importante foi ficando pra trás, se perdendo um pouco na história. Considerado por muitos algo dos tempos antigos, de quando o Brasil nem era... A grandiosidade do Pelé ofuscou o Palmeiras. E aí, quando eu falo Pelé, eu tô falando automaticamente também da seleção brasileira. Tudo que o Pelé, junto com a seleção, fez o título do Palmeiras parecer uma coisinha qualquer. Apesar de quando o Palmeiras conquistou, não era. Loucura isso. Campeão mundial, de quando nem existia Libertadores. E isso em termos da evolução do futebol, mas vale lembrar que a gente tá falando de coisa de 75 anos atrás. Pra alguém ter visto esse título do Palmeiras com seus próprios olhos e ainda estar entre nós, a gente tá... Esse alguém tem que chamar a Hendrick. É isso que ele vai falar? Falando de pessoas que nasceram na década de 30, pessoas aí que já passaram dos 90 anos. Ou seja, os eventos... Pô, se você for ver, tem bastante gente ainda com essa idade viva ainda. Do passado vão ficando menos relevantes para a sociedade do presente, ou pelo menos mais esquecidos na memória. E eu garanto para vocês que essa discussão, se quiser ficar mais complexa, a gente consegue deixar. Mas um detalhe importante que a gente vai dar aqui, e que vai nessa direção, é que a Copa Rio de 51 não foi a única. Em 52 a gente também teve. E mais uma vez, a lista de convidados originais do torneio incluíam times que acabaram rejeitando, como a própria Juventus. O torneio de 52 também não teve representantes aí da França, da Inglaterra, da Espanha. Mas o fato é que essa edição teve uma final brasileira, o Corinthians enfrentando o Fluminense. E o Fluminense venceu, e eles também se consideram campeões mundiais, como colocam no seu próprio site. E já até rolou uma troca de... Essa foto é lendária. Essa foto é marcante. Faixas de campeões mundiais entre Palmeiras e Fluminense. Inclusive, quando a gente teve esse mundial recente entre Fluminense e Manchester City, o Flu levou um material para o pessoal da FIFA analisar na tentativa de que seja reconhecido esse mundial, mas não fez um pedido oficial ainda, e a própria FIFA parece não dar muita bola nesse caso, não tendo se pronunciado sobre o assunto. Pelo que a gente achou, até os jornais da época em 52 já deram um destaque ali pro título do Fluminense, mas não no mesmo nível, com o mesmo alarde que tinha sido feito para a conquista do Palmeiras um ano antes. O próprio Fluminense em si, como instituição... Só um comentário, eu tô maluco ou a musiquinha de fundo é a musiquinha do The Last of Us, tocada no violão? Eu tô maluco ou é? Parece não falar tanto dessa conquista, né? Não dá tanto valor assim. Eles não colocaram, por exemplo, nenhuma estrela na camisa, ou pelo menos não em relação a essa conquista da Copa Rio. E depois de 52 a gente não teve mais Copa Rio. É verdade que em 53 teve outro torneio que o Vasco ganhou, só que aí meio que mudou o formato, se eu não me engano, não teve europeu, acho que é isso a parada. Isso da época que eu fiz o vídeo, que eu lembro mais ou menos. Com o nome de Octogonal Rivadavia Correa Meyer. Se eu não me engano é isso, vamos ver se teve europeu sim, vamos ver qual que é da parada. Que foi vencido pelo Vasco e que é como se fosse uma Copa Rio ali, né? Mas o próprio Cruz Maltino, embora tenha feito um pedido para a FIFA, não parece considerar esse título como um mundial. No site oficial do Vasco, por exemplo, eles usam o nome do troféu mesmo e não escrevem nada sobre o valor ou o peso ter algo a ver com um mundial. Bom senso.
Graças a Deus. Por muito tempo se aceitou que essa conquista do Palmeiras não era um mundial e bola pra frente. Eu cresci assim, né, sem nunca nem ouvir falar direito desse título do Palmeiras, e acredito que muitos que estão me assistindo aí também, mas isso começou a mudar muito nos tempos recentes, né? Primeiramente com o Palmeiras fazendo um pedido pra FIFA reconhecer esse troféu como um título mundial, num processo que durou um bom tempo entre sims e nãos. O antigo presidente da FIFA, o Blatter, por exemplo, foi enfático, disse que o Palmeiras é sim o primeiro campeão mundial e tem que ser reconhecido e ponto. Enquanto o Infantino, o presidente atual da organização, já vai mais numa linha de acho que não é bem por aí. Já tiveram vezes em que a FIFA se... Assim, gente, vamos falar a verdade aqui. A FIFA não tem nada a ganhar ao reconhecer isso aqui. Não foram eles que organizaram, eles não vão ganhar nada com isso. Então, assim, é melhor simplesmente ignorar mesmo. Já tiveram vezes em que a FIFA se referiu ao Palmeiras como campeão do mundo ou algo do tipo, mas não como campeão de um mundial. Que é uma situação muito parecida com aquela que a gente conhece do Uruguai. O Uruguai ganhou as duas Olimpíadas de 24 e 28 antes de existir a Copa do Mundo. E a FIFA reconheceu essas duas Olimpíadas como títulos mundiais. O Uruguai é considerado 4 vezes campeão mundial. É? 4? É? É? Mundial, porém, 2 vezes campeão da Copa do Ah, tá, então é 2. Ah, pô, que isso? Mundo. Existe essa diferenciação, assim como talvez o Palmeiras possa Pior que a galera lá deve muito se considerar, tipo, 4 vezes campeão da Copa, tá ligado? Deve rolar muito disso. se declarar campeão Os caras vão ganhar uma e falar, beleza, empatamos com o Brasil. mundial, mas não campeão de um mundial de clubes ou de um intercontinental. Eles ganharam a Copa Rio, que analisando historicamente, parece sim ter o peso de um mundial. É, só que aí é tipo o que eu falei do Rio-São Paulo. Na época era um campeonato importante, hoje é um campeonato que nem existe mais. E aí como é que você pesa isso? Como é que você fala se isso é grande ou não? Sabe uma parada também curiosa? Tem a Copa dos Campeões, que aconteceu aqui no Brasil lá nos anos 2000, mais ou menos, que teve aquela vez que o Paysandu ganhou. O Paysandu, por ganhar a Copa dos Campeões, pra quem não lembra, a Copa dos Campeões, ou pra quem não sabe, a Copa dos Campeões jogava os campeões estaduais, tá ligado? E aí o Paysandu ganhou, por ganhou vaga pra Libertadores. Aí se classificou em primeiro no grupo, foi lá em La Bombonera jogar com o Boca, ganhou do Boca lá, aí depois foi eliminado aqui. Mas, tipo assim, é um campeonato que hoje em dia nem existe mais. Ó, como é que você pesa isso, tá ligado? Na época ele ganhou vaga até pra Libertadores. Só que hoje em dia é um campeonato que não existe. E aí como é que fica? Equivalência. E você vai tirar sua própria conclusão, né? Muitas vezes, com certeza, viesada pela questão do clubismo. Ou simplesmente de querer zoar o colega. E pros que resolvem não reconhecer. Pior que o Palmeiras... Cara, o Palmeiras pega muita pilha. O Palmeiras leva tão a sério essa parada dessa Taça Rio, Copa Rio, que aí fica engraçado você meio que zoar com a parada, porque os caras vão ficar bravos. Aí é foda. Quanto mais você pega pilha, mais a galera zoa, tá ligado? É igual apelido na escola. O título do Palmeiras, né? Muitas vezes o argumento é aquele da oficialização. A FIFA não deu um carimbo de que esse mundial de fato é um mundial. A FIFA não reconheceu. Mas fica a pergunta, a gente deve seguir só o que a FIFA fala e acabou? Eu acho que muitas vezes simplifica, né? A história do futebol é complexa, ela tem diversas incongruências. Então, enquanto uma organização que rege o futebol, ainda mais em âmbito mundial como a FIFA, dá um ok, dá uma validação, isso ajuda a gente a entender melhor o que significa aquilo ali. Mas acho que cabe a gente questionar, né? Se a FIFA é quem decide o que vale. Teve recentemente uma parada do Atlético Mineiro com o Campeonato Brasileiro antigaço que foi validado, não teve isso? Ou não. Um exemplo muito claro disso é a questão dos gols do Pelé, né? A gente sabe que o Pelé passou e muito dos 1000 gols na carreira, né? 1.200. Inclusive a gente mostrou no nosso vídeo especial sobre o Pelé como Baita vídeo, tem react aqui também, baita vídeo, baita ri. muitos desses gols têm um valor imenso, mas a contagem dos gols oficiais do Pelé através da FIFA são apenas 767. Essa é a contagem que a gente deve levar em consideração? E se você acha que sim, e tudo bem, tá? Deixa eu jogar uma provocação rapidão, olha só. A FIFA tá criando agora um novo Super Mundial de Clubes, né? Como se fosse uma Copa do Mundo mesmo, de 4 em 4 anos. O troféu é bem mais feio que da Copa do Mundo, mas só queria comentar isso aí. Com um formato ali de fase de grupos, um mata-mata grande, 32 equipes e tal. E se, a partir daqui e para as próximas gerações, o que for considerado um Mundial de Clubes realmente seja esse novo Super Mundial?
E os intercontinentais lá de trás, que nós brasileiros demos tanto valor por tanto tempo, começarem a ser considerados algo menor, ou talvez até diminuídos. Ah, não são mais mundiais, eram só intercontinentais. Digamos que surja essa nova interpretação no futuro. Cara, vai rolar, né? Porque assim, pô, nem tão cedo um brasileiro vai ganhar o Super Mundial. Não tem a menor chance, vamos falar a verdade aqui. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo... Mano, a gente não vai ganhar de, tipo assim, Real Madrid, sei lá, Chelsea, Manchester City. Não vai, não vai. Então, assim, o Corinthians é campeão mundial em 2012. Vale igual o Super Mundial? Não. Mas aí o Corinthians pode falar que ele é campeão mundial ou ele agora é campeão intercontinental? Porque o intercontinental... A confusão tá aí. Aí você passaria a desconsiderar os mundiais do Santos do Pelé, a conquista do Flamengo do Zico, do Grêmio do Renato Gaúcho? Igual o Corinthians, por exemplo, né, no formato antigo, jogou 2 jogos pra ser campeão. Agora, pra você ganhar o Super Mundial, você vai ter que jogar muito mais. E aí a dificuldade, obviamente, é muito pior também, é muito maior. E aí, como é que fica? A FIFA... E se ganhar, você faz um vídeo rebolando pros crias? Se um brasileiro ganhar ano que vem, eu faço, eu me comprometo aqui. Ano que vem, Super Mundial, eu faço. A chance, amigo, é minúscula. Uma instituição cheia de problemas aí de corrupção, de conflito de interesse, com pessoas que estão lá nas cabeças sempre querendo fazer coisas pro seu benefício próprio ao invés do futebol. Será mesmo que a gente deve deixar a nossa visão de mundo, a forma como a gente enxerga o futebol, a cargo deles? Eles definem e a gente aceita dessa maneira? Eu não necessariamente tenho uma resposta, tá? Porque não aceitando uma validação oficial de uma organização... Sabe o que rola? Como eu falei, o Palmeiras se importa muito com essa parada. O Vasco, por exemplo, também não é campeão mundial e ninguém fica zoando o Vasco por isso. Se você for ver, é capaz de você achar vascaíno zoando o Palmeiras cantando a musiquinha de não tem mundial. Só que o Vasco também não tem, apesar de já ter jogado uma final, mas perdeu. Então assim, eu acho que o Palmeiras que, sabe, se importa muito e acaba virando motivo de piada. É tipo a parada do apelido. Quando você pega muita pilha com aquilo, aí vira o seu calo, tá ligado? Vira o seu ponto fraco. Como a FIFA, a gente deixa tudo aberto para debate, tudo aberto para interpretação. E o que a gente contou para vocês nesse vídeo é apenas uma parte do futebol antigo que é muito complexo. Tem tantas outras competições pequenas, obscuras que surgiram e foram jogadas e tem campeões. Só para dar um exemplo, antes de existir a Champions, times da Itália, da Espanha, da França e de Portugal disputavam a Copa Latina, que foi vencida 2 vezes pelo Real Madrid, 2 pelo Barcelona, e por mais que eles considerem ela como um troféu, tá lá nos sites dos clubes e tudo... Pô, o cara trouxe uma parada aqui que é verdade. O Batavo 123 falou, é porque os outros 3 de São Paulo têm. Isso aí realmente pesa. Isso aí pesa real. É que eu lembro de já ter essa provocação contra o Palmeiras desde antes de 2012. Tá ligado? Antes do Corinthians ganhar. Mas realmente, a partir do momento que o Corinthians ganha, aí a pressão aumenta ainda mais. O próprio Corinthians, eu já falei, tinha muita piadinha do Corinthians não ter Libertadores. E aí o Corinthians... É porque, na verdade, o Corinthians já tinha o Mundial de 2000, né? E aí é por isso. Mas tinha a piadinha de, quando eu tiver uma filha, eu vou pôr o nome dela de Libertadores, porque nenhum corintiano vai pôr a mão. Tá ligado? Tinha essa paradinha. E aí depois de 2012, que aí pronto, aí tem Libertadores e tem Mundial. A coisa aumentou ainda mais. Realmente, tipo, todo mundo do estado ter e você não, pesa. No Rio de Janeiro, a gente teve isso durante pouco tempo com a Libertadores, porque primeiro o Flamengo teve, aí o Vasco, e aí, tipo assim, os 2 outros ficaram durante muito tempo sem ter, né? Fluminense e Botafogo. Aí no ano o Fluminense ganhou. Quando começaria a rolar pressão em cima do Botafogo, ele já foi lá e ganhou logo na sequência. Então nem deu tempo, verdade? Isso aí acaba pesando pra caramba, tá ligado? Eles não consideram como uma Champions. Era um torneio continental, mas eles... Fiquei sabendo de 51 depois que o Corinthians ganhou em 2012. Mas enquanto eu falava, eu também percebi. O Corinthians também ganhou 2000. Aí tem essa parada. 2000. Tem essa parada. Então, realmente, a pressão de todo mundo do estado ter e só você não, acaba pegando mesmo. Acaba sendo foda. Eles colocam separado. O Bolonha venceu 3 vezes a antiga Mitropa Cup, que teve a sua relevância na época, né? Mas eles consideram como um título europeu, o que de fato foi. Mas nunca chamam de Champions, até porque não era. E é difícil pra nós, assim como cidadãos comuns, pessoas normais, torcedores, identificarmos tudo que aconteceu lá na década de 30, 40, 50, 60. Aconteceu uns negócios meio chato, rapaz. 30 e 40, principalmente ali pelos cantos da Alemanha,
Aconteceu uns negócios meio incômodos, tá? Eu te falar. Tentar equivaler o que aquilo representa nos dias de hoje. Creio que sem uma validação, assim como eu falei da FIFA, é impossível a gente chegar a um consenso aqui, né? Com certeza tem gente assistindo aí em casa que falou, caramba, não sabia dessa história, o Palmeiras é campeão mundial. E tem gente pensando o contrário. Não. Pô, algum de vocês tinha, tipo, zero noção dessa parada? Igual eu falei, eu já sabia um pouco que tinha sido sim importante, porque eu fiz vídeo. Mas antes de eu fazer o tal vídeo, eu também não fazia a menor ideia que, tipo, na época tinha sido, sim, algo relevante. Eu lembro de, pra fazer o meu vídeo, ler uma coluna do Mauro Betting, que manja pra caramba de futebol. E o Mauro, que também é palmeirense, ele fala bastante da importância e tal. E ali eu já, tipo, caramba, o bagulho realmente foi grande, tá ligado? Mas mundial não é exatamente. Não, isso aí não é mundial. Agora, depois dessa pesquisa aqui, uma coisa é clara e absolutamente inegável. Na época, isso foi tratado como algo muito grande. É que eu acho que o Palmeiras e aquela foto lá com o Fluminense, Marcos Assunção e Fred, isso ali, tipo assim, mano, parece muito uma piada. Nossa, aquela foto deles dois ali parece muito um bagulho pequeno, de verdade. Parece um bagulho, tipo, feito pra gente fazer meme, tá ligado? É muito pequeno aquilo. Muito relevante e como um título mundial. Independente do nome do torneio ou de quem organizou, geralmente quando a gente pensa em mundial, a gente pensa pelo menos no campeão sul-americano enfrentando o campeão europeu. Mas como a gente falou anteriormente, nessa época as competições continentais nem tinham sido criadas. Não dá pra tentar enxergar esse torneio com os olhos de hoje. A gente tem que tentar minimamente se transportar para aquela época para entender o contexto. Em outro mundo, outro contexto, coisas que tinham outras importâncias. Contexto do futebol. Até que haja um reconhecimento pleno da FIFA ou de alguma outra entidade, vai ficar a seu critério se o Palmeiras é campeão mundial ou não. Para mim, tinha cheiro de mundial, cara de mundial, e em 51 foi comemorado com peso de mundial. Então, na minha opinião, Pedro Silveira, o Palmeiras é sim campeão mundial. E aí, chat? Sendo sincero, é ou nem? Eu não considero. Mas aí, tipo assim, o que importa na minha opinião pra você, tá ligado? Eu não considero. Olhando aqui o chat, tem gente falando, sim, concordo, não. 51 é pinga e pronto. Cara, então, a parada do 51 é pinga, eu acho que descredibiliza demais o que foi na época, tá ligado? Foi sim importante. E o 51 é pinga meio que descredibiliza. Mas aquela foto do Assunção com o Fred também é sacanagem, vai se ferrar. De 1951. Assim como o Fluminense também é campeão mundial de 1952. Conquistas importantíssimas que devem sim... Se eu não lembro, não existiu. Aí o cara desenvolve Alzheimer e o Real Madrid deixa de ser o maior time do mundo, tá ligado? Ser lembradas e comemoradas. Agora, se as conquistas de Palmeiras e Fluminense podem gerar interpretações, essas conquistas aqui não tem nenhuma dúvida. Já vimos também, esse vídeo é muito bom, inclusive deixa eu deixar o like, e pra quem quiser, por acaso não conhece o canal do Eurofut, que tá aqui aparecendo, o link vai estar aqui embaixo na descrição, sempre vídeos muito bons. Assim, resumindo, vai de você, talvez, o que eu acho que esse vídeo aqui vale é pra quem achava que tudo era brincadeira, não é. É um campeonato que realmente importou muito na época, teve um grande peso, só que eu não diria que é mundial, não. Eu não colocaria como mundial, não. Mandei na sua DM do Insta a lista de acordo com a FIFA. Não, tem isso no Twitter. Outro dia mesmo os caras postaram, tá ligado? Eu não consideraria como sendo um título mundial.